E aí, rapaziada, chama no Zoom, vocês falam com o Matheus Luca. Acabei de chegar do trabalho, almocei e é isso. Vamos falar da 22ª rodada da Premier League? Rapidão, vou ser sincero com vocês, tô fazendo esse vídeo por consideração, por constância, porque a gente quer tá na produtividade, né? Mas eu não consegui assistir nenhum jogo esse fim de semana, tenho que ser sincero e honesto com vocês. No vídeo de hoje, estou aqui de Chelsea, camisa antiga deles. Essa daqui eu ganhei. Queria muito da atual temporada, espero que eu consiga um dia. Vamos torcer. Bom, rapaziada, desculpa aí que eu acabei de almoçar mesmo, tá? Bom, vou passar aqui e vou falar rapidamente, porque da última vez eu até subi o vídeo lá e depois eu coloquei a legenda, que quem acompanhou, inclusive, obrigado. Eu subi a legenda depois e quem viu o vídeo completo, que eu acho muito difícil, a memória do meu celular acabou, então é bem provável que enquanto eu fale, pode ser que o vídeo acabe também de imediato. Então vamos lá. Nós tivemos a abertura da rodada no sábado, o jogo entre Newcastle e Bournemouth. A equipe do Bournemouth conseguiu um ótimo resultado, vencendo o Newcastle por 4-1 com 3 gols, ou melhor dizendo, com hat-trick de Kluivert. O cara, ele tá jogando muita bola, tá chamando a responsa para a equipe do Bournemouth. Tá sendo um dos destaques, melhor dizendo, né, dessa equipe do Bournemouth. Então, já não é a primeira vez que ele faz um hat-trick. Se minha memória não estiver me enganando, ele fez o hat-trick naquele jogo em que o Bournemouth venceu a equipe do Wolverhampton, que teve 3 pênaltis, e ele fez o primeiro hat-trick de pênaltis na história do Bournemouth e até mesmo da Premier League. Bom, foi isso. Falando rapidamente sobre esse jogo, a equipe do Newcastle vinha numa ascensão, se eu não me engano eram 9 jogos de invencibilidade, e enfrenta o Bournemouth, que é uma equipe muito boa. Já venho destacando aqui o trabalho do Iraola, é um ótimo técnico espanhol, também que vem numa ascensão, crescimento, e está fazendo com que essa equipe possa jogar bola. E aí, como são equipes que a gente não acompanha de perto, full time, nem acompanha nas redes sociais, eu fiquei sabendo também que essa equipe tem muitos jogadores lesionados e são jogadores considerados a nível titular, né? Por exemplo, o jogador que eu acho que é de maior conhecimento de muitas pessoas é o caso do Evanilson. Tá machucado, machucou o 5º metatarso e não tem previsão de retorno. Então, isso é uma baixa importante. O Evanilson que chegou para substituir o Solanke, por exemplo. E é uma equipe que, antes desse jogo do fim de semana, teve jogo no meio de semana contra a equipe do Chelsea também, da semana passada, e conseguiu arrancar um 2-2. Eles estavam ganhando, mas acabaram levando o gol de empate. Isso só mostra o quanto essa equipe está sendo muito boa nessa edição da Premier League, e eu posso dizer, por que não, junto com a equipe do Nottingham Forest, eu posso destacar que é uma das sensações dessa edição da Premier League, se eu não estiver exagerando. Se eu estiver, você também pode comentar aí. Nós tivemos o jogo entre Brentford e Liverpool. Meu Deus do céu. Eu falei pra vocês semana passada que eu trabalho aos sábados, né? Mas aí eu deixo o celular do meu lado lá e fico pelo menos escutando para que eu consiga manter a concentração no trabalho. E esse jogo do Brentford contra o Liverpool foi um jogo muito difícil. Jogar contra o Brentford em casa já é algo muito complicado, porque é uma equipe que consegue se defender e tem uma transição muito rápida. É uma equipe num todo muito organizada, com um ataque também de qualidade, com o Issa, com o Mbeumo, e o Liverpool conseguiu fazer 2 gols com ele. Darwin Núñez fez 2 gols e decretou a vitória para a equipe do Liverpool. Detalhe, os 2 gols saíram no finalzinho da partida, já nos acréscimos, e o Liverpool consegue pontuar e abre ainda mais uma vantagem sobre os seus adversários. Então o Liverpool consegue uma vitória super importante e acaba distanciando ali um pouco do seu adversário Arsenal, e até mesmo aumenta ou amplia a vantagem ali para o Nottingham Forest, querendo ou não estar na disputa pelo título. E é isso. Destacar sobre o jogo eu não vou conseguir porque eu não assisti, então para não falar muita besteira eu não vou falar muito não, tá? Igual esse jogo aqui, e eu peço perdão, Arsenal e Aston Villa. O Arsenal acabou abrindo 2-0 no placar, e aí acabou cedendo o empate, acabou levando o empate, e o Arsenal, que havia vencido a equipe do Tottenham no meio de semana, os torcedores estavam falando que estavam contentes com aquela vitória no Clássico, que é uma vitória super importante, e aí chega no confronto, não desmerecendo o Aston Villa, que nesse momento, o jogo acabou há cerca de 1 hora atrás,
perdeu para a equipe do Mônaco na Liga dos Campeões. Estou aqui assistindo também os jogos da Liga dos Campeões, ó. E acabou perdendo também o jogo para a equipe do Mônaco. Mas o Arsenal acabou desperdiçando uma chance incrível de, né, ficar na mesma distância que já estava na rodada anterior do Liverpool e acabou tropeçando. No podcast que eu acompanho, Correspondentes Premier, antes do clássico iniciar, o Renato Senesi junto com o Castelo Branco fizeram uma cobertura fora do estádio e perguntaram para os torcedores qual era a sensação, o sentimento. E eles falaram que o Arsenal antigamente, há 2 temporadas atrás, melhor dizendo, jogava um futebol muito melhor. E agora que eles estão com jogadores, com peças de qualidade, a equipe deixou de jogar um futebol mais vistoso. Então já começa aí algumas pequenas contestações em relação a esse time do Arsenal. Não vou dizer em relação ao trabalho do Arteta, porque o Arteta conseguiu recuperar esse Arsenal, mas é uma equipe que não vem jogando o que se é esperado para que pudesse estar brigando pelo título. Tá, mas não está encantando como encantou há 2 temporadas atrás. E nós tivemos também o outro confronto, que foi o West Ham e Crystal Palace. O West Ham, que havia vencido no meio de semana a equipe do Fulham por 3-2, acabou perdendo dentro de casa para a equipe do Crystal Palace. E o Crystal Palace também já consegue emendar uma sequência muito boa de vitórias ali, sem derrotas. A gente já vem destacando aqui por diversas vezes que é uma equipe que terminou a temporada passada em alta. Eu acho que eu vou repetir isso diversas vezes. E eles terminaram a temporada em alta e essa temporada havia começado mal, mas é uma equipe que está conseguindo fazer com que possa retornar ao nível que demonstrou no fim da temporada passada. Então o Crystal Palace consegue uma vitória muito importante fora de casa, diante do West Ham, que ainda está sobre um novo trabalho. Então o Graham Potter está encontrando algumas alternativas para que esse time possa jogar bola, que é um time também muito interessante, mas ainda não está entregando o que se espera. E notícia dessa última segunda-feira da Sky Sports foi que o West Ham mandou uma proposta para o John Duran do Aston Villa, camisa 9, vem se destacando também com a camisa do Aston Villa. O West Ham na temporada passada até tentou contratar ele, só que aí ele recebeu a proposta do Aston Villa e acabou tendo que escolher, e ele optou em ir para a equipe do... Vamos ver o do Barcelona rapidão. Visca Barça, Lewandowski. E aí o Duran acabou escolhendo ir para o Aston Villa, mas ele fica no banco de reservas, então não sei, talvez ele poderia chegar para ser titular na equipe do West Ham. O outro jogo que nós tivemos foi Leicester City e Fulham. O jogo acabou em 2-0. O Fulham consegue se recuperar, porque no jogo contra o West Ham, que aconteceu na metade da semana passada, o Fulham acabou perdendo muitas oportunidades de gol, diversas, sem exagero nenhum. E aí nesse confronto contra o Leicester, que está brigando para não cair, acabou perdendo. Mais uma derrota da equipe de Van Nistelrooy. Se eu não me engano, já são 9 jogos de derrotas. Então o Leicester vem passando por uma fase muito conturbada. E retornar assim da Championship, perdeu o técnico que foi o Enzo Maresca, que acabou indo pro Chelsea, e ter que começar um novo trabalho do zero é meio complicado. Então o Leicester está passando por grandes dificuldades nessa edição da Premier League. Já o Fulham, por mais que tenha perdido na penúltima rodada, consegue uma vitória e consegue ali ficar no meio da tabela. E pode, por que não, sonhar com outros objetivos, que é até mesmo jogar uma competição europeia, como a Conference League. Talvez esteja exagerando? Eu acho que não, mas tem potencial. Bom, outro jogo que nós tivemos foi a equipe do Nottingham Forest contra a equipe do Southampton. O Nottingham Forest venceu o jogo por 3-2, mas acabou levando 2 gols da equipe do Southampton, a lanterninha da competição. O Forest, se eu não estiver enganado, se minha memória não estiver enganando chegou a abrir 3-0, mas acabou levando 2 gols perto do fim da partida. O Southampton até teve um crescimento ali durante o jogo, mas a equipe do Nottingham Forest conseguiu mais uma vitória e agora é o vice-líder da Premier League, porque o Arsenal, como eu já destaquei, acabou empatando o jogo contra o Aston Villa. E aí, só para ver se eu não estou falando besteira para vocês, porque já não preparei um roteiro e fica falando de qualquer forma, é meio complicado. Não, errei.
O Nottingham Forest está na terceira posição, mas está empatado com o Arsenal em 44 pontos. As duas equipes estão com 44 pontos. Mas é isso, querendo ou não, ainda o Nottingham está ali na cola da equipe do Arsenal. Vamos lá, foi pro jogo errado aqui. Pera aí. Puta merda, me perdi aqui. Pera aí. 22ª rodada. Bom, já tô aqui 3 minutos. E vamos aos jogos do domingo, né? A equipe do Everton recebeu o Tottenham no Goodison Park. Richarlison enfrentando a equipe do Everton. A Premier League, inclusive, tinha até postado os gols que o Richarlison havia feito, se eu não me engano, na temporada passada, que ele fez 2 gols jogando contra o Everton lá no Goodison Park. E dessa vez, o Everton, que tem o pior ataque da competição, junto com a equipe do Southampton, conseguiu fazer 3 gols, foi à rede 3 vezes. O Calvert-Lewin acabou fazendo um belíssimo gol. Se eu não me engano, o segundo gol da equipe do Everton também foi um ótimo gol. E o Tottenham acaba perdendo mais um jogo na Premier League. É um momento muito delicado que o Tottenham vem passando, porque se a gente for parar para ver, o Tottenham tem uma equipe que é para estar ali no topo, brigando para disputa de Liga dos Campeões com o elenco que tem. Não vou dizer para título, claro que no futebol a gente se surpreende, né? Mas pelo elenco que tem, o Tottenham era para estar brigando na parte de cima. Na temporada passada, no primeiro trabalho de Ange Postecoglou, ele até conseguiu fazer com que essa equipe pudesse jogar, mas a equipe não está entregando na Premier League, está viva apenas nas Copas, mas na Premier League está sendo um desastre e perdeu para a equipe do Everton, que foi a primeira vitória do técnico David Moyes, que em seu retorno no primeiro jogo do meio de semana passada havia perdido o primeiro confronto, mas agora já consegue uma vitória gigante por 3-2. E por que não o torcedor ficar empolgado com potencial de melhora, sabe? Conseguir vencer o Tottenham, por mais que nós sabemos que o Tottenham é uma equipe que joga com uma linha muito alta, né? O estilo de jogo do Ange Postecoglou é um estilo de marcação alta, fica muito vulnerável para levar gols, mas a gente sabe que a equipe do Tottenham tem excelentes jogadores e tem muito mais qualidade do que a equipe do Everton. Mas o Tottenham acaba perdendo por 3-2 e fica numa situação muito delicada, fica na parte de baixo da tabela. E aí, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, se a gente for parar para ver, o Tottenham hoje está na 15ª posição com 24 pontos. O Everton está na 16ª posição com 20 pontos. E o Wolverhampton é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está na 17ª posição com 16 pontos. E aí vem o Ipswich com 16 na zona de rebaixamento, o Leicester com 14 e o Southampton com 6. Não estou falando que a equipe do Tottenham está brigando para cair na competição, mas o Tottenham tem muito mais elenco para estar na parte de cima da tabela, acima de equipes como Brentford, Crystal Palace, Bournemouth, né? Nossa, eu tô fazendo um inglês muito forçado, né? Tá muito estranho. Mas enfim, o Tottenham é para estar à frente de muitas equipes. Então tá fazendo uma temporada muito abaixo mesmo. E é digno do torcedor estar chateado e reclamando com a atual situação que o clube vive nessa fase da Premier League. Bom, já falei bom quantas vezes. Se desse tempo de editar, eu poderia editar, mas daqui a pouco eu vou pro curso que começa hoje também. O outro jogo que nós tivemos foi a equipe do Manchester United contra o Brighton. Eu já estou fazendo essa lamentação porque a equipe do United já é difícil dizer alguma coisa, né? No vídeo passado eu disse que o Diallo foi o motorzinho dessa equipe do Manchester United. E aí chega agora, com todo respeito ao Brighton, a gente sabe que o Brighton tem bons jogadores, tem uma equipe muito bem treinada, mas o Manchester United jogando em Old Trafford perdeu por 3-1. Mitoma ainda as redes, Ruiter fazendo gol também e o Onana falhando também na equipe do Manchester United. O Manchester United está numa situação muito delicada, está à frente do Tottenham, é bem verdade, na tabela da Premier League, mas é uma equipe também que não está jogando o que é esperado, é aguardado. Tudo bem, teve a troca de técnico, é muito cedo para fazer críticas relacionadas ao trabalho do Ruben Amorim. Ele já deu entrevista também pós essa partida contra o Brighton, falando que ele não vai mudar o estilo de jogo dele,
mas é muito complicado ver o Manchester United com os jogadores que tem, pelo nível que eles têm, por ser na história do futebol inglês ser a melhor equipe, tá nessa situação, sabe? O Manchester United perdeu por 3-1 pro Brighton, um Brighton corajoso, como diz o Gustavo Villani, peitudo, chegou e venceu e mereceu vencer a equipe do Manchester United por 3-1. O Ruben Amorim, no fim da partida, ele disse que talvez esse seja o pior Manchester United da história, e talvez ele não esteja sendo errado em dizer isso. Ele é bem sincero, eu já vi algumas entrevistas, gostei, e ele não está nada satisfeito. Outra coisa que ele falou também, não vou me recordar, mas hoje saiu uma informação de que após essa derrota contra a equipe do Brighton, teria saído a informação de que ele teria quebrado um dos monitores, uma das televisões que fica no vestiário, por conta de raiva mesmo, pelo desempenho que a equipe apresentou nesse jogo. Mas é meio complicado buscar palavras assim sobre esse momento do Manchester United, né? É uma equipe que teve uma troca de técnico, é uma equipe que está contratando jogadores jovens, mas ainda não estão conseguindo entregar o que eles entregaram em suas respectivas equipes que eles passaram. Então, é isso. O Manchester United está numa fase muito complicada. O último título do campeonato inglês foi em 2013 e desde então o Manchester United vem passando por muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Então é uma situação muito delicada. É isso, eu não sei muito o que ficar falando sobre a equipe do Manchester United, gente, perdão aí. Vamos agora ao jogo do Ipswich Town e Manchester City. O Manchester City simplesmente foi Manchester City nesse jogo. Sapecou o Ipswich Town, venceu por 6-0 e isso mostra que aos poucos a equipe vai retomando a confiança. Talvez seja um exagero dizer isso, mas a gente que vive passando informação, tentando trazer informações que possa complementar no seu entendimento sobre futebol, o Manchester City, se as equipes que estão no G4 começarem a vacilar, o Manchester City vai passar e pode terminar essa edição da Premier League em segundo e terceiro. É isso. É isso, simplesmente isso. Tudo bem, a gente vem aqui e fala que está passando por uma fase complicada, que muitos jogadores se lesionou, não está entregando o futebol que se espera, mas cara, o Manchester City toda vez na virada de ano consegue entregar e consegue jogar bola. Não vou dizer que eles vão brigar pelo título, porque isso é um pouco distante, tudo pode acontecer, mas nesse momento é muito distante pensar nisso. Mas por que não pensar numa terceira, numa segunda colocação? Da forma que tá, que as equipes não se decidem ali o que eles querem. Quando eu digo não se decidem, é mais no sentido de deixar passar as oportunidades mesmo, sabe? Então, por que não Manchester City sonhar? Mas é isso. Manchester City venceu o Ipswich Town por 6-0 e consegue colar ali nas equipes que estão no G4 da competição. Com a derrota da equipe do Newcastle, o Manchester City assumiu a quinta colocação com 38 pontos. Vem o Chelsea, que venceu o jogo contra a equipe do Wolverhampton nessa última segunda-feira. E nós vamos falar do Chelsea, que está na quarta posição com 40 pontos. Vamos falar deles. O Chelsea. Chelsea venceu, rapaziada. Venceu o jogo por 3-1. O time vinha numa sequência de 5 jogos sem vitórias. Eram 2 derrotas e 3 empates. Então afastou a má fase e conseguiu uma ótima vitória jogando em Stamford Bridge. Gols de Adebayo, é isso que fala? Adebayo é outro jogador, né? Mas o Cucurella fez gol. Perdão. E o Madueke também fez gol e o Dort fez gol. Esse jogo eu consegui assistir. Admito que eu dei umas cochiladas, porque sair para trabalhar, depois ir para academia, depois chegar e assistir jogo, bate um cansaçozinho, mas eu consegui assistir e o jogo foi 3-1 para a equipe dos Blues, que consegue retomar, encontrar o caminho das vitórias. E nesse próximo sábado nós teremos clássico. Acabei de falar que o Manchester City, por que não? Eles não podem sonhar em ficar na terceira, na segunda posição ali da Premier League. Nós teremos Chelsea e Manchester City. É isso, rapaziada. Desculpa não trazer informações que pode te ajudar aí de alguma forma, mas eu agradeço você por estar acompanhando o vídeo, por estar dando essa moral. Então se inscreve aí no nosso canal, siga a nossa página lá no Big6FC no Instagram e no TikTok. E eu agradeço muito. Estou vendo aqui a Liga dos Campeões.
Liverpool e Lille 0-0, Benfica e Barcelona 2-1 pro Benfica e Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen está 0-0 e ao que parece quem foi expulso? Barrios do Atlético de Madrid foi expulso, então esse jogo vai ser interessante do Atlético contra o Leverkusen. Fechou? Tamo junto. Fim de semana tem mais rodada. Espero que eu consiga acompanhar para trazer informações e curiosidades para vocês. É nóis.